Você é uma pessoa que acha que ser cristão e ter diversão não combinam? Ou que não existe harmonia entre fé e lazer? Então esse vídeo é pra você. Presta atenção aí que a gente vai junto responder algumas perguntas, do tipo, o que é recreação cristã? Isso existe? Como que faz para viver isso na vida espiritual? E eu já vou dizer para você que recreação cristã existe sim, e é muito importante. Recreação é o ato de você fazer lazer com propósito, é o ato de você se divertir com objetivo, que vai desenvolver a mente, a parte física e principalmente a parte espiritual, que é uma das preocupações maiores de quem é cristão. E eu não estou falando só de pular corda com verso da Bíblia, não. Eu estou falando de recreação real, de diversão, de lazer, que faz parte do cotidiano e dá pra gente viver isso e continuar mantendo a nossa fé cristã. Deus nos criou, a parte do corpo físico, a parte da nossa mente, com o intuito de nós nos desenvolvermos. E tudo isso precisa de um cuidado. A gente precisa cuidar do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar da nossa mente. E recreação cristã, como eu disse, é o lazer com esse propósito. Um propósito que pode ser um jogo em grupo, pode ser um passeio na natureza, um momento de arte, ou até um bom bate-papo cheio de experiências que podem nos ajudar a nos desenvolver. Talvez uma atividade física, eu não sei. O que você faz para você se descansar, para você se relaxar? Mas lembra que a diferença é que a recreação cristã é algo que edifica, é algo que constrói princípios para a nossa vida. Se você está acompanhando esse canal, durante essa semana a gente postou um carrossel com versos bíblicos que mostram que existe harmonia entre fé e lazer. A Bíblia fala que nós precisamos ser felizes, alegrar-nos, e também lá em Eclesiastes fala que a gente tem que desfrutar do fruto dos nossos trabalhos. Então a gente precisa pensar isso no dia a dia. E bora pensar em alguns mitos aqui que fazem parte dessa dinâmica entre fé e espiritualidade e diversão. Cristão não pode brincar, alguém poderia dizer. Não pode se divertir, não pode ficar dando muita risada não. Mas isso não é verdade, a gente pode ser uma pessoa feliz e deve ser. Se é recreativo, não pode ser algo que não seja espiritual, tem que ser um culto. Mas não é bem assim. Uma atividade física, ela é um culto ao Senhor, se a gente está desenvolvendo o nosso corpo e a nossa mente? Sim, é claro que não tem aqueles padrões de culto, de adoração, mas é algo que nós fazemos que é bom para o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e assim a gente desenvolve aquilo que Deus fez por nós. Diversão sempre leva para o pecado, será? Eu acho que não. Se a gente pensar numa recreação cristã, a gente consegue se divertir e se aproximar mais de Deus. Pensando em atividades físicas, mas pensa num acampamento, num jogo, pensa num passeio em meia natureza. Se você gosta de fazer uma trilha, será que não dá para se aproximar de Deus ao invés de se afastar dele? E a resposta é claro. Claro. A Bíblia diz pra gente de que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Para e pensa comigo, quando você imagina Jesus, você imagina Jesus como uma pessoa que dava risada, que brincava, que sorria, que se divertia, ou você imagina Jesus aquela pessoa quadradona, fechada? Se você tem assistido uma série chamada The Chosen, que com certeza tem sido queridinha de muitos cristãos por aí, você vê Jesus brincando, você vê Jesus correndo, você vê Jesus se divertindo com as crianças, dando risada, até ali tirando uma onda com os discípulos numa festa, e tudo isso são relatos da Bíblia. É claro, na Bíblia não conta os pormenores, mas a gente vê Jesus bem-humorado, a gente vê Jesus como alguém que se apresentava em locais onde havia diversão. E isso é algo que a gente precisa refletir. A recreação cristã é uma ferramenta poderosa para desenvolver a liderança, a juventude, a alegria, a união, a harmonia. Ela aproxima pessoas, conecta a gente que às vezes está distante um do outro. Ela nos ajuda a integrar o corpo de Cristo, que é a igreja. E mais, a boa recreação, ela nos ajuda na saúde mental, física e espiritual e previne até mesmo o envolvimento com vícios. Com certeza já ouviu aquele jargão, né? Que mente vazia, oficina de quem? Eu não quero nem saber, porque na minha não tem isso não. Então a gente precisa pensar em exemplos práticos, em ações, coisas que a gente pode fazer no dia a dia que vai ser divertido e vai nos aproximar de Deus. Sabe aquele momento de acampamento, onde todo mundo se diverte muito, dá risada, brinca, mas ainda se desenvolve espiritualmente? Pensa num jogo bíblico, uma dinâmica que faz rir e aprender ao mesmo tempo. Isso é recreação cristã na prática, intencional, saudável, cheia de propósito. E a gente precisa mudar um pouco do nosso dia a dia para obter isso na nossa vida. Recreação cristã existe sim. E ela importa muito, porque o evangelho não é só para momentos solenes, não é só para a gente ficar com a cara fechada, mas ele é para a vida toda. Comenta aqui,
Qual foi a atividade mais divertida que você viveu com um propósito cristão? O que você já desenvolveu na sua vida? Um acampamento, uma festa com a galera da igreja, uma brincadeira em roda? Não sei, qual foi o momento que você já teve? E compartilha esse vídeo com alguém que acha que não há como você ter diversão e manter a sua fé e a sua espiritualidade. Porque a gente precisa divulgar isso cada vez mais. A gente precisa pensar em como que a gente pode viver uma vida cada vez mais ativa. Então, quero perguntar aí pra você. Dá pra gente viver recreação cristã? E a resposta é simples, dá. Dá pra gente ser feliz, dá pra gente encontrar um Jesus alegre, um Jesus divertido, a gente ter isso na nossa vida, na nossa igreja, e a gente promulgar aí o amor, a alegria, a felicidade para as outras pessoas. Existe fé, existe recreação com fé e espiritualidade? Sem dúvida. E essa é a proposta desse canal. E a gente vai se encontrar cada vez mais juntos por aí. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de comentar, de compartilhar. E dar aquela forcinha pra gente poder alcançar mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você. Pastor Vinícius aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, manda mensagem que a gente responde aí no particular. Só mandar um DM que a gente vai ter a alegria de entrar em contato com você. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.